Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Pegando um ponto de interesse aqui, estamos simulando, por exemplo, se tivesse se esquivando aqui de um drone, por exemplo, encostando aqui numa aresta de uma árvore mais fresca. Era só jogar aqui, isso é de conhecimento comum, por isso que nós estamos falando aqui, jogar por exemplo, uma lona por cima aqui, por exemplo, um poncho, que isso já ajudaria bastante, por exemplo, a se esquivar de um drone. Isso pode ser inclusive um problema numa missão de busca e salvamento terrestre, se tiver uma pessoa, por exemplo, com uma lona por cima, um poncho desse, e eventualmente passar um drone com essas copas de árvore aqui, esses canopios bem fechados, talvez isso acaba dificultando muito. Mas pegando aqui um ponto, fazendo essa simulação, o que muitos se atêm nessa questão de drone, nós estamos desenvolvendo isso, estudando, tentando incorporar isso junto com as técnicas de rastreamento humano. Mas o que muitos se atentam para isso é que nesses ambientes por exemplo, de mata, se alguém estivesse esquivando, quisesse esquivar de um drone, por exemplo, bastaria jogar essa lona por cima, um poncho, por exemplo, e estaria tudo resolvido. Mas na verdade, essas pessoas que assim pensam, isso está divulgado na internet, não se atentam para outros fatores. Para entender realmente como é que isso funciona, e nós não vamos falar abertamente aqui, por dois motivos. Um que nós já falamos aqui, é que conhecimento tem custo, dá trabalho, tem que estudar, buscar material, dá bastante trabalho, para depois às vezes alguém pegar esse conhecimento e sequer fazer referência a esse trabalho, por exemplo, se divulgar aqui. E outro porque são temas às vezes sensíveis, e nós não divulgamos por aqui, porque isso pode atrapalhar as forças de segurança. Mas para entender isso, não dá para desaparecer. Não dá para sumir, mas dá para tentar ludibriar, enganar esses equipamentos. É para isso que nós estamos desenvolvendo, e para isso é importante que se tenha essa noção. Hoje em dia, se antigamente bastava a camuflagem visual, hoje em dia é necessário também, além da camuflagem visual, para as pessoas, para o ser humano em geral, mas também para as câmeras desses drones, por exemplo, além da camuflagem visual, é também importante essa camuflagem eletromagnética. E isso, claro, tem meio mais sofisticados que outros, mas algumas coisas dá para fazer, para improvisar. Mas para que seja improvisado com eficiência, ou com eficiência, para tentar pelo menos, porque não é fácil, dependendo do tipo de equipamento que está sendo utilizado para fazer esse vasculhamento, ou eventualmente, dependendo do ambiente que se tiver, aqui é um ambiente bem fechado, mas dependendo da tecnologia que está sendo utilizada naquele equipamento que está fazendo a busca, ou do ambiente, pode ser mais ou menos difícil, mas para se entender adequadamente como é que se pode se esquivar disso, e nós só estamos mencionando isso, o que nós chamamos de contramedidas, o que seria no rastreamento humano, contra-rastreamento, no que se refere a drones, é uma terminologia que nós estamos utilizando aqui, nós chamamos isso de contramedidas para se esquivar desses drones. E portanto tem que se entender nessa parte de camuflagem eletromagnética, no que se refere a uma dessas arestas, que é a da irradiação de calor, como que funcionam essas regras de transferência de calor, para daí entender como é que isso funcionaria. Aqui no país, por isso nós estamos falando abertamente, se pegar na internet todo mundo fala isso, o que muitos se atém, e não é que está errado isso, mas é que isso é de conhecimento comum, é com um desses aspectos, dessas regras, dessas regras de transferência de calor, que são na verdade regras físicas, que é a da radiação, ou seja, a radiação do corpo humano, não só do corpo humano, mas de objetos, de um motor de um veículo, por exemplo, ou de uma fogueira, por exemplo, é a radiação que esses equipamentos de visão térmica conseguem fazer essa leitura dessas ondas eletromagnéticas em razão dessa radiação. Isso é um fator, isso sim, isso é importante, claro que foi, mas geralmente isso é o que se atenta, e por isso nós estamos falando abertamente aqui, porque na internet está cheio disso aí. E daí sim, por exemplo, se encostar aqui, por exemplo, colocar um toldo desse, um poncho, por exemplo, isso pode ajudar sim a bloquear essa radiação para evitar a detecção por esse visor térmico. Porém, existem pelo menos de importância aqui, mais duas regras dessas dinâmicas de trocas de calor, de regras físicas, que uma mais ou menos uma é essa da radiação, outra mais ou menos é abordada aqui no país, não vamos falar abertamente aqui, é abordado de certa forma por alguns, mas tem uma terceira que nós aqui no país nunca vimos alguém falar. E por isso também que nós não vamos falar, porque nós não estamos pegando material lá fora, não vamos divulgar aqui, apesar desse material lá fora, não vamos divulgar aqui porque isso pode prejudicar as forças do bem, mas esse material lá fora, especialmente que nós estamos buscando informações, por exemplo, com missões, com conhecimentos que se adquire de experiência de campo, das Forças Armadas e de inteligência geral norte-americanas, por exemplo, no conflito em razão da Ucrânia e Rússia, dos dois lados, que cada vez mais
estão utilizando isso e vem evoluindo cada vez mais. A cada momento isso vai evoluindo, que vão se adaptando, vão conhecendo as novas tecnologias, daí se conhece aqueles procedimentos, tem que inovar. E também no triste conflito da faixa de Gaza, em Israel também. Não estamos entrando na discussão quem está certo ou errado, mas nós estamos buscando esse conhecimento, especialmente, não só ali, não é só ali que tem, mas especialmente nesses três setores, mais norte-americanos, que estão há muito mais tempo nisso, sem entrar na discussão de quem está certo ou errado. Conflito Ucrânia e Rússia, os dois lados. A Ucrânia começou a utilizar mais, mas a Rússia também está utilizando. E também, especialmente, também nesses conflitos do Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza. E para isso, tem que se atentar a isso, esses fatores das trocas de calor desses meios físicos, e que para aí isso pode ajudar ou dificultar a detecção. Portanto, essa é o que mais todo mundo fala, na internet está cheio, que é a radiação, por isso nós estamos falando abertamente, que é a radiação que o nosso corpo emite, e sim, do motor em geral, né? Uma comida quente, uma fogueira, existe, isso sim, tem que bloquear essa valia, mas tem uma segunda regra que mais ou menos se fala aqui no país, mas não vamos falar abertamente, e tem uma terceira, e essa realmente é uma bem importante. E felizmente, aqui que não estão tocando, felizmente que de conhecimento estamos aqui na posição ruim, tudo molhado, choveu pra caramba, tá encharcado. Esse é o nosso ambiente aqui, bastante encharcado. Mas enfim, tem essa terceira regra que para nós, por um lado é bom, que se não estamos se falando aqui, porque daí aqueles que querem se esquivar também, foragidos da justiça, não sabem disso. E daí é bom se as forças de segurança souberem disso, mas nós estamos procurando ajudar a desenvolver nessa parte. Por isso que nós vamos falar abertamente aqui também, ou porque conhecimento tem custo, e isso envolve direitos autorais, e nós só damos presencialmente isso, ou porque envolve material sensível que não deve ser divulgado abertamente. Mas, portanto, fica aí para o pessoal que quer se aperfeiçoar, entender tudo isso, saber que a radiação é só uma dessas formas de transferência de calor que podem influenciar nessas dinâmicas de busca por exemplo, de drones com visão térmica. Existem pelo menos mais duas importantíssimas dessa camuflagem eletromagnética, que uma mais ou menos se fala aqui no Brasil, mais ou menos, e uma terceira que nós nunca vimos alguém falar aqui nesse segmento, entendendo isso aqui, nunca se ouviu falar, aplicado a esse campo de detecção de pessoas, por exemplo, nesses ambientes urbanos ou rurais. Portanto, nós estamos modestamente ajudando a desenvolver isso, incorporar nas nossas instruções. Esse ano aqui, 2026, completam 14 anos que nós oficialmente, com muita honra, contribuímos com todo o país como instrutor convidado, com várias equipes de todo o país. Nós estamos incorporando também essa parte estamos aperfeiçoando, nós já incorporamos isso. Já tem pelo menos 2 anos, nós estamos aperfeiçoando essas partes de contramedidas. Esse, portanto, é mais vídeo de rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.